Então, assim, as raízes da violência da nossa sociedade começam nessas pequenas coisas. A gente se diverte, a gente se entretém vendo esses animais tentando se livrar daquilo. Mesmo, eu discordo completamente que não é sofrimento físico, até porque eu já fui a rodeios justamente para verificar isso. É a parte mais sensível dos animais, eles são... Talvez nos Estados Unidos isso não aconteça, mas não sei se o senhor já foi aos rodeios aqui próximos da Grande São Paulo. Espera, já fui em vários rodeios. E aí, pior que eu já fui em vários rodeios. Não, espera, gente, espera. Gente, olha, vou passar um pouco a bola, porque está muito... Só para concluir. Então, assim, a gente... Quando você quiser parar, você para. A gente chama isso tudo de diversão. Quer dizer, fazer algum indivíduo que está numa situação... Tá legal. Uma situação de inferioridade, fazer o que ele não quer é diversão. E depois, para piorar, a gente ainda vai na churrascaria comer um monte de cadáver de animais assassinados. Tem um matador, aí tem um monte de desdobramento. Essa é a sociedade em que a gente vive, entendeu? E depois a gente reclama da violência das ruas. Vamos entrar nessa. Obrigado. Fazer só uma trabalho. Assim, eu queria... Não, espera. Eu queria saber só uma coisa. Esse sofrimento mental. Qual é a capacidade mental de um animal que vai... Sabe, a parte científica que vai falar assim, esse animal tem um nível de inteligência nesse ponto de que um estresse físico é um estresse físico. Ele tem que pular, ele tem que se esforçar. O jogador de futebol também. O jogador de futebol escolheu estar lá, né? A questão é que o jogador de futebol está lá porque ele quer estar lá, ele é obrigado a estar lá. O boi e o cavalo estão lá contra a vontade deles. Desesperados, em pânico, eu queria chamar o professor Tenório, daqui a pouco eu vou chamar o Léo, que ele justamente da área de comportamento animal, ele é professor científico da FUNEP, Jabuticabal. Por favor, professor, nós estamos exatamente nesse vórtice aí da coisa. No meu caso, eu teria que estar discutindo aqui com alguém formado, no mínimo, em medicina veterinária e que tivesse experiência nessa área de animais de rodeio. Né? Eu ouvi até agora algumas colocações de dor, de sofrimento mental desse senhor, que respeitosamente, eu digo, é um advogado, e eu perguntaria a ele: quais os trabalhos científicos que o senhor pode me relatar que o animal sente dor? Posso, tenho 3 aqui, inclusive. Fale por favor. Eu tenho um trabalho da doutora Irvênia Prada. Exatamente, é isso aí que da USP, que não foi paga pelos independentes de Barreto para dar o laudo dela, diferentemente do senhor. Eu tenho um laudo da Comissão de Ética da USP, da professora Júlia Matera, que relata o sofrimento físico e mental dos animais nos rodeios, com vários detalhes. Tenho, inclusive, mais um laudo do veterinário, agora que me foge o nome dele, mas foi usado na última decisão do Tribunal de Justiça, em que ele relata, inclusive, com relação ao sofrimento, além de doloroso, é também de ordem mental, pois o animal luta para tirar o sedem, pulando, escoiciando e não consegue. Está aqui, Tribunal de Justiça de São Paulo. Sobre esses laudos que você disse, eu quero dizer o seguinte. Por favor. Existe um laudo da Câmara Especial do Meio Ambiente, do Tribunal de Justiça de São Paulo, publicado agora em novembro, que eu tenho um número aqui, posso lhe passar depois como advogado, que diz o seguinte: os laudos que me chegaram às mãos, isso desembargador do meio ambiente, os laudos que me chegaram às mãos de entidades protetoras de animais são de fundamentação puramente ideológica. Isso está escrito na sentença judicial. Segundo lugar, o laudo da USP, assinado pela professora Irvênia Prada, não posso considerar porque a própria USP, isso está escrito no laudo do desembargador, a própria USP proíbe os professores da USP de falar nesse assunto em nome da instituição. Resta-me considerar, o laudo está aqui para você ler depois, espera lá. Resta-me considerar o laudo da Unesp. Deixa eu terminar, doutor, deixa eu terminar. Resta-me considerar o laudo da Unesp, que realiza rodeios. Exato. Deixa eu terminar. Não, tudo bem, desculpa. Resta-me considerar o laudo da Unesp, onde vejo que o rodeio feito nas condições da legislação pertinente, a espora e o sedem não causa nenhum mal ao animal. Tá certo. Então, o desembargador... Espera lá, deixa eu terminar. O senhor falou bastante. Deixa eu terminar. Espera lá, nós vamos chegar nisso aí. Nós vamos chegar nisso aí. Resta-me considerar o laudo da Unesp. Então, ele desqualificou o laudo da USP, assinado pela professora Irvênia, que, aliás... Não é a decisão que assinou da mesma Câmara que o senhor está dizendo. O caso da professora Irvênia não é laudo, é uma opinião que ela emitiu em uma linha sem nunca ter visto um animal de rodeio na vida dela. Doutora Júlia Maria Matera. Essa é a verdade. A Comissão de Ética da USP.
Atenção, senhoras e senhores. Deixa eu terminar. Agora, eu tenho um laudo da USP. Júlia Matera, o senhor conhece? Deixa eu terminar. O senhor falou bastante. Ninguém vai entender nada. Atenção. A Comissão de Ética da USP, que foi rejeitado esse laudo aí da Comissão de Ética pela... Eu tô com a última decisão do Tribunal de Justiça. A sentença está aqui. Vou terminar. Eu tô com ela também. Existe um laudo da USP solicitado pela Promotoria do Meio Ambiente de Americana. Quem foi fazer o laudo foi o professor Birgel Júnior da USP, que entende de animais, porque o professor Vênia entende de animal morto, que era anatomista. Então, esse cidadão, o professor Birgel Júnior da USP, disse o seguinte: não detectei qualquer sinal ou sintoma de dor nos animais utilizados no rodeio de Americana, tá certo? Como médico veterinário e clínico, professor da USP. Está escrito aqui o laudo. Por favor, gente, por favor, atenção. Por favor. Com relação a você. Por favor, eu preciso interrompê-los pelo seguinte. Está na bucha, lá na universidade. Sim. Onde é que você está? Está em Bimorumbi? Léo Madeira está no meio da universidade com vários estudantes, escolares. Por favor, Léo Madeira, mete bronca aí, rapaz. Tudo bem, Lobão? Boa noite aos convidados, boa noite, audiência da MTV. Eu estou aqui na Anhembi Morumbi, Campo Centro, o pessoal está animado, né? Tá frio, é bom gritar para se aquecer. Mostra aqui, Ivan, a Anhembi Morumbi, mostra que o pessoal está aí juntinho para se esquentar nesse frio. E eu quero saber, pessoal, um minutinho, por favor, um minutinho. Quem aqui é contra os rodeios? Quem é a favor dos rodeios? Marcela, você trabalha numa produtora de eventos que, entre outras coisas, faz rodeios, não é isso? Isso. Você é aluna aqui do Anhembi Morumbi, do curso de... Publicidade e propaganda. Já esteve em algum rodeio? Estive esse fim de semana. E aí, qual é a tua experiência e por que você é contra os rodeios tendo esse conhecimento? Eu sou contra porque eu acho que é um tipo de sofrimento que podia ser poupado, tanto aos animais quanto às pessoas que correm riscos no rodeio, e que eu acho que uma vez que os ingressos são comprados mais para assistir ao show mesmo, eu acho que podia ser poupado esse tipo de sofrimento. Você falou que há sofrimento não só dos animais, das pessoas também. Que pessoas são essas? As próprias pessoas que praticam a montaria, porque uma vez que eles ficam furiosos, os animais, eles podem cair em cima das pessoas, machucar, e para isso tem que ter salva-vidas, né, como eles chamam os palhaços, para se atacar no meio das pessoas, dos outros e não machucar. Entendi. Para você é uma calamidade, é uma coisa errada o rodeio. Eu acho que podia ser totalmente poupado. Por causa dos maltratos dos animais, porque tem outras coisas que envolvem os rodeios, a cultura sertaneja, os shows e tal, que a gente conversa depois. Não é, Lobão? Com você, meu amigo. Valeu, Léo Madeira, muito obrigado. Então agora uma pausa para a meditação filosófica, porque nós vamos para o nosso comercial e a gente volta daqui a pouquinho. Pois é, meus amigos e minhas amigas, estamos de volta com o MTV Debate hoje sobre a farra do boi. Não, farra do boi nada, rodeios. Tá ali também, né? Tá ali, né? Pra nós, assim. Pois é, os rodeios, etc e tal, etc e tal. Eu queria começar logo com uma declaração que o professor Tenório nos deu agora no intervalo, né, professor? Sobre a coisa que o senhor subscreve apenas o seguinte, o rodeio de Barretos. Eu estou aqui respondendo em nome da minha universidade. Eu tenho um ofício dizendo que o que eu falar, a universidade subscreve. Sim. Esse ofício está nos meus arquivos. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu estou falando em nome de Barretos. Existem vários circuitos de rodeio que eu não respondo por nenhum, porque existem rodeios e rodeios. O Brasil tem 1.500 rodeios. Eu acho que uns 800 rodeios tem que fechar mesmo. O pessoal de entidades protetoras de animais... Os pessoal de entidades protetoras de animais estão mais circunscritos aqui na região de São Paulo, que existe muito rodeio mambembe por aqui. Né? Então, eu acho que estão certos. Muita coisa o pessoal da entidade protetora de animal tem razão. Né? Mas tem que entender que é possível se fazer um rodeio sem agressão ao animal. Como é possível agora, um jogo de... Pois não. Me passou pela cabeça o seguinte: o que aconteceria em termos de maus tratos? O senhor sabe mais ou menos dizer? Por exemplo, usar em equinos, da espécie equina, um rodeio de crina. Escarifica a virilha do animal, machuca a virilha do animal. Rodeio de crina... Aquele sedem, aquela corda que vai na virilha, pela pele do equino ser muito sensível, uma corda feita de crina de cavalo, ela é muito áspera. Então ela assa de verdade. Então ela escarifica a pele do animal. Ela assa de verdade. Então tem que ser... Entendeu? Então o que acontece? Nos eventos profissionais que a gente fala, eles estão tudo de pele de lã de carneiro, tudo em volta, para não acontecer essa assadura. Outra mesmo. coisa. Não acontecer essa assadura mesmo. Primeiro que assim, o que vocês estão falando, né? Que realmente é desse jeito, né? Mas em Na Barretos,
prática realmente mas veja bem, na prática que você vê perto de São Paulo, talvez não seja. Mas em Barretos, existem oficiais de justiça acompanhando, que já fizeram laudo sobre a de Barretos. Oficiais de justiça de Barretos. Da cidade de Barretos. Bom, mas aí você está questionando. Sabe por que eu questiono? Só um minutinho, deixa eu terminar. Só um momentinho. Outra coisa, por exemplo, o que machuca o boi, eu alerto vocês o seguinte, o que machuca o boi, se for feito de maneira incorreta, não é a corda que vai na virilha, é a corda que vai aqui no